Ok, presidente, gravação iniciada. Boa tarde a todos. Vamos começar a pauta do dia 13 à tarde pelos processos que saíram com vistas de mesa de manhã, se quem pediu a vista já tiver condições, né? Item 25, né? André, saiu para André, vista de mesa para Andréa, e o 29 para Edeli. Então, 25, André, temos condições? Temos condições, presidente. Trarei uma questão para debate, porque realmente fiquei na dúvida. A questão é a seguinte: o recorrido, ele foi prolatado, a qual no recorrido, em 2020. Muito bem. Em 2020, a discussão... Só um minutinho, só para o pessoal saber, esse foi o processo via Funchal, da conselheira Amélia, não é isso? Que nós conhecemos por maioria, ela não conhecia, e ela negava provimento ao recurso da Fazenda, tendo sido acompanhada pelas conselheiras Edeli e Lívia. Então, é o item 25. Vamos lá. É a discussão da data do prazo de contagem do marco para pleitear a restituição, né? Então, a discussão aqui no recorrido está entre a data da entrega da declaração e o final do período de apuração do saldo negativo, que seria o primeiro dia subsequente a 31 de dezembro. Essa era a discussão. Ocorre que eu me lembrei, e aí puxei, aí por isso pedi a vista de mesa, que eu fiz recente, não sei se foi recentemente, mas num passado recente, um processo que, quando a Decomp, o pedido de compensação, ele era anterior a 2005, a gente aplicava a súmula 91. Então, eu realmente fiquei na dúvida de como a gente resolve essa questão, porque nós temos a súmula 91, que aí o prazo ele se estende para 10 anos, e a compensação ao PER-DECOMP ele foi transmitido em 2004, ou seja, foi anterior a 2005. Então, o precedente da minha relatoria é o 9101004872, que foi unânime na turma, né? Só quem não estava era o Fernando, o André e a Andréia e a Viviane estavam, né? Então, presidente, na verdade, como o recorrido não abordou a súmula 91, não era o caso a discussão dos autos, e também não invocou a súmula 91, aqui a gente, em sede de recurso especial, eu realmente fiquei na dúvida de como a gente procederia, por conta da gente ter a súmula expressa, e ela tem a portaria MF da súmula, que foi a 277 de 2018, mas ela já valia para o CARF antes disso, né? Ela só virou vinculante em 2018, mas ela já valia para o CARF. Então, eu realmente estou trazendo essa questão para o colegiado, porque eu não sei se seria o caso de não conhecimento do recurso, ou se seria um caso de conhecer e anular o acórdão recorrido, ou mudar aqui mesmo, a gente já muda o entendimento. Aí eu gostaria de debater com o colegiado. Conselheira Amélia, muda o voto? A Edeli está querendo falar, vou deixar ele falar enquanto você pensa, Amélia. Pode falar, Edeli. É que nós temos, eu estou tentando achar o histórico aqui, mas quando eu fazia o acompanhamento dos não conhecimentos na primeira turma da Câmara Superior, eu não concordava, mas eu compreendo as premissas e entendo que elas são adequadas. Foram julgados muitos processos de prazo prescricional de indébito. E, inclusive, essa questão do conta corrente do saldo negativo de RPJ foi objeto de recurso pela Procuradoria várias vezes. Mas, no caso concreto, se aplicada a súmula 91, não estaria prescrito da mesma forma como a turma, como o colegiado da qual havia decidido. Então, a condução da primeira turma sempre foi não conhecer desses recursos, porque não poderia dar uma decisão diferente da que deu a turma.
não poderia afirmar a prescrição em razão do que a súmula diz. Então, ainda que o acórdão, não fosse o caso do acórdão recorrido ter aplicado o entendimento de súmula, o entendimento de súmula, o entendimento fixado em súmula, impedia o provimento do recurso especial, meio que retirava o interesse da Procuradoria de discutir esse prazo prescricional. Então, eu não estou achando a lista, mas eu tenho uma lista de não conhecimentos nesse sentido. Só um minutinho aqui, que eu vou olhar aqui uma coisa. Ah, tá aqui. Não cabe, o parágrafo 3º, né, do 67. Então, não cabe recurso especial de decisão que adote, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente. É que não está adotando entendimento de súmula, mas porque o acórdão recorrido aqui, no caso, está dizendo que a contagem do prazo se dá a partir da entrega da DIPJ, o que afasta a prescrição que vinha sendo declarada no processo. Mas se a turma Có tivesse aplicado a súmula 91, ela também decidiria da mesma forma. Então, mesmo quando é assim, ó, só um minutinho. O efeito é o mesmo. O efeito é o mesmo. Um precedente 9101002980 é um dos casos. Como é o número? 2980. Como é? 9101002980. Conselheira Lívia quer falar? E o 3071? É só que a súmula é de pedido de restituição, é que a gente está no caso de declaração de compensação. Eu acho que a súmula é mais restrita que o caso. Não? A gente aplica ela indistintamente, mas sempre que falo eu vou ler de novo. A gente usou no 9101004872. Foi unânime. Então, mas esse também trata de pedido de restituição. Não é decomp. Mas, posso falar, presidente? Pode, é 165 com 168, né? O entendimento da alteração da Lei Complementar 118. Essa súmula está tratando da vigência da Lei Complementar de outra forma. Diga, Fernando. Não, é que, na verdade, quando a gente tem um pedido de compensação, né? Na verdade, você tem implícito um pedido de restituição. Mas há um pedido do indébito. Eu acho que o entendimento do STJ é um prazo para um pedido de indébito, né? Agora, o modo como eu quero utilizar esse indébito, se eu quero que ele caia na minha conta corrente, ou se eu quero que compense outro tributo, acho que isso fica em segundo plano para fins de contagem de prazo. Exato. Só, a minha observação é só que, como isso é antigo, teve uma época que era necessário primeiro pedir a restituição e depois apresentar a decomp. Por isso que a distinção pode ser importante. Eu não olhei os precedentes da súmula para saber se era isso. Eu acho que não, porque a questão da súmula exatamente a Lei Complementar 118, enfim, outras questões, mas eu tenho cuidado em quando fala pedido de restituição, continuar pedido de restituição a princípio. E só para, não sei se a súmula seria aplicável. O caso concreto aqui é a PERDECOMP de 2004, então já é um PERDECOMP. Então, não obstante a questão ser de 98, já existe um pedido de compensação. Não é um pedido de compensação isolado, é um pedido de restituição cumulado com um pedido de compensação. Então, o pedido de restituição ele está englobado. Dele quer falar.
Microfone. Porque eu não sei porque a minha barra de tarefas fica encobrindo o microfone. Mas os dois precedentes que eu mencionei, em que a súmula 91 é aplicada para não conhecimento dos recursos, que são o 2980 e o 3071, os dois tratavam de compensação. Então, só para esclarecer, né, essa primeira turma aqui nunca teve dificuldade de estender a aplicação da súmula 91 para processos de compensação. Compreendo e concordo com a ressalva da conselheira Lívia. Minha turma, inclusive na 1101, tínhamos essa divergência, essa manifestação de entender que as decisões do STJ e do STF se limitavam a pedidos de restituição, não se estendiam a pedidos de compensação ou declaração de compensação. Mas a prática aqui na turma tem sido aplicar indistintamente. Né? Então, eu concordo, eu quero complementar na linha do que a conselheira Andréia colocou, que o recurso aqui, ele está a merecer o não conhecimento, porque a gente não poderia decidir o mérito aqui de forma contrária e restabelecer a prescrição que vinha sendo declarada antes dele. Então, só conselheira Amélia, você já não conhecia por outras razões, né? Eu queria saber se você muda as razões, né? Ou se você mantém o seu voto nos termos em que você depositou. Eu posso mudar, sim, para não conhecer diante da súmula, parágrafo 3º do artigo 67. Eu faria com esse voto aqui da Cristiane, né? Não falar só da súmula, citando outras questões também. Se você porque aí quem discordar que é caso de súmula, você contemplaria como esse voto 002-980, de repente. Mas eu vou manter. A ausência de divergência também, é isso? Isso. São por dois argumentos. Isso. E acrescenta a questão da súmula. Tá, conselheiro Fernando está querendo falar. Diga, conselheiro. Presidente, ainda continuei com a dúvida se seria pelo parágrafo 3º, né? Porque, na verdade, o acórdão recorrido ele não aplica o entendimento de súmula. É que a gente, se fosse aplicar, né, não reformaria o acórdão, né? Eu acho que então, mas assim, é por isso que eu acho assim, que esse voto daqui que eu estou vendo da Cristiane, ela fundamenta até no 6712, 12, inciso 3º, tá, Amélia? Ela vem com a súmula 91, mas ela faz todo um arrazoado. Andréia e depois Edeli estão querendo falar. Não, só para... porque houve uma votação do conhecimento, presidente, então vai ter que refazer, não é isso, a votação? Eu já estou refazendo, eu já estou perguntando a ela exatamente o voto dela em relação ao conhecimento. Desculpa, é 6712.3, não o parágrafo 3º, isso mesmo. Edeli. O que é isso aqui? Ah, sim. Essas mímicas, Lívia. Não dá para rejeitar o paradigma que eu aceitei pelo 6712, porque é um pedido de compensação de 2007. Então, seria aplicado o prazo de 5 anos mesmo. Então, nos casos da Cristiane, talvez ela estivesse frente a paradigmas anteriores ainda, né, que se submeteram à vigência da Lei Complementar 118, e por isso ela rejeitaria os paradigmas. Aqui não dá para rejeitar o 14013364, que foi aquele que eu admiti. Então, por isso eu estou perguntando primeiro a relatora como é que ela vai deixar o voto dela. Entendeu? Para vocês verem, a gente vê se acompanha pelas conclusões, entendeu?
Porque aí eu teria que entrar no mérito, né? Eu teria que conhecer. Não, na verdade, não. É não conhecer. Ó, o voto da Cristiane, ela não está conhecendo. Entendeu? Não, é que vocês conheceram o segundo paradigma. E aí ele está falando que não daria para não conhecer esse pelo parágrafo 12, é isso, né, dele? É por isso que eu estou pensando aqui. Lívia. O recorrido é de 2020. Ele diz que ele deixa de aplicar a súmula CAF 91 e diz que o prazo é de 5 anos, apesar de dizer que é de 2004 o pedido. É isso? Ele deixou de aplicar a súmula sendo caso de aplicação de súmula. Mas ao não aplicar a súmula, descrevendo fatos que seriam aplicáveis à súmula, ele está contrário ao entendimento de súmula. Só para trazer o debate aqui. Posso falar? Pode. Ele não está contrário à súmula porque ele decidiu favoravelmente ao sujeito passivo. Então, sem aplicar o entendimento de súmula, ele não contrariou a súmula, porque ele reconheceu da mesma forma que ele reconheceria se aplicasse a súmula. Agora, isso pode até chegar a um conhecimento, mas o problema do recurso especial, talvez o não conhecimento por falta de interesse, porque a Procuradoria não pode pretender a reversão desse entendimento que seria contrário à súmula. Mas eu não sei se isso é não conhecimento. Eu acho que é não conhecimento, por falta de interesse de agir. Por isso que eu trouxe para o colegiado. Porque eu acho que é não conhecimento, sim. A premissa do recurso da Procuradoria é aplicar o prazo de 5 anos. E essa premissa não pode ser aplicada de jeito nenhum. Exatamente. Então, por 10 anos, você nem precisaria entrar no prazo do diz a quem, se é da declaração ou se é da DIPJ. Já estaria no prazo, né? 98 para 2004. Então, a premissa do recurso da Procuradoria não pode ser adotada. Então, seria num conhecimento. Fernando. Presidente, não sei, é só uma questão técnica, né? Acho que falta de interesse de agir não é. Acho que a Procuradoria tinha interesse de agir, mas não ia conseguir reformar, porque não foi a favor dela a súmula, foi contra, talvez uma perda de objeto. Assim, porque efetivamente a gente não vai ter como, nós não vamos ter como reformar o acordo. Veja bem, se o recorrido é de 2020, já existia essa súmula até. Como é que a Procuradoria entrou com recurso e a gente... É que eu acho que a Procuradoria entrou com recurso para fins de interpretação de qual o prazo inicial, porque a gente poderia estar diante de um prazo inicial, mesmo contando com a súmula 91, que poderia se iniciar em 1º de janeiro ou na data da entrega da declaração. Então, acho que a ideia da PFN talvez fosse só marcar, deixar demarcado qual é o prazo inicial de contagem. Eu acho que talvez seja esse o interesse dela. É dele. Vou ver aqui. A Procuradoria está no automático, assim como a turma está no automático, e a gente estava no automático até a Andréia falar. É esse o fato. Ninguém levantou a súmula aqui, o processo já podia estar resolvido lá desde a DRJ, né, se alguém tivesse lembrado isso, o contribuinte possivelmente também não alegou, né, e agora a gente tem essa situação aqui. Eu tenho dificuldade mesmo de conduzir o não conhecimento fora das hipóteses do regimento. É só essa a minha limitação. Né, mas com algum argumento que me convença aí, eu sei que não tem relevância prática que não conhecer e negar provimento, né, é irrelevante. Tá, veja se você fosse fazer o despacho de admissibilidade. Eu não conseguiria negar segmento nessas circunstâncias em exame de admissibilidade. E você ia entrar no mérito, ia ter que olhar a data do pedido, é isso?
Gente, só se fosse por falta de interesse, mas a falta de interesse que a gente tem suscitado em exame de admissibilidade é com outros contornos, normalmente fundamento inatacado, né, questões que se resvalam para isso, para falta de similitude, falta de interesse que é no sentido de que não consegue reverter aquela situação, o interesse próprio, assim, né, formal, como a gente está aqui presente, eu não apliquei ainda exame de admissibilidade. A Lívia pediu a palavra. Nós chegamos a julgar um caso em que a premissa da Fazenda não poderia ser adotada no mês passado, que a Fazenda queria adotar PIS/COFINS, mas, na verdade, a Fazenda trouxe um paradigma que o PIS/COFINS era receita bruta geral, e ela queria adotar esse paradigma para o caso, mas ali a gente decidiu que não haveria divergência jurisprudencial, porque o paradigma que ela tinha trazido era genérico, era um outro contexto jurídico, apesar de tratar da mesma lei. E ela não poderia pretender esse paradigma de receita bruta genérica para aplicar, a gente estava decidindo PIS/COFINS, para PIS/COFINS cumulativo, o caso era de PIS/COFINS cumulativo, então eu resgatei, eu achei que esse raciocínio da premissa poderia ser, e ali foi caso de não conhecimento, mas foi por não existência de divergência. Então, aqui é um pouco diferente, porque a gente não consegue dizer que não há divergência. Talvez a gente consiga, não preciso desenvolver o raciocínio com base no 401, porque o 401, o que a gente aceitou como paradigma, ele trata do contexto jurídico anterior, também anterior, Então, o contexto jurídico dele é o contexto jurídico anterior o contexto jurídico do 1401 é anterior à súmula. É dele. É 5 anos. E o nosso contexto jurídico aqui o contexto jurídico no 401 é 5 anos, é posterior à súmula. O nosso contexto jurídico é anterior, é 2004, anterior à súmula. Então, eu não consigo ver divergência, porque o paradigma é 5 anos e o caso do recorrido é aqui. Então, mesmo raciocínio desculpa estar fazendo raciocínio junto aqui, mas é que mesmo raciocínio Eu concordo, 14.01.003.364, rejeitado como paradigma porque a legislação tributária é diferente. O ABEL invoca expressamente a Lei Complementar 118 como marco de início de contagem de prazo para deslocar, para contar a partir da data do recolhimento, por isso também chegam a soluções diferentes. É o mesmo raciocínio do 005.292. E aí a Amélia já rejeitava o 1401 por outros motivos, eu acompanho pelas conclusões. Então fica a ausência, o voto da Amélia, a ausência de divergência, e você acompanha pelas conclusões, porque você vai além para dizer da mudança da legislação. E aí você traz a súmula só para deixar claro também. Na verdade, só para deixar claro, quando eu falo aqui da Lei Complementar 118, mesmo no paradigma anterior, era meio que foi justamente para tentar trazer, olha, aqui ele está tratando a Lei Complementar 118, que aí também foi na Lei Complementar 118 que ele mudou o prazo. E, de novo, aqui também, eu repeti isso aqui embaixo, né? O acordo baseado na decisão da DRJ, trouxe os artigos tarará, novamente a Lei Complementar 118. Né? Então, assim... você pode até acrescentar, então, isso que a Ideli está colocando, da súmula e tudo. Não, faz a diferença. Essa questão da súmula, sim. Ideli... Só vou continuar acompanhando pelas conclusões, porque eu acho irrelevante aqui o paradigma não ter tratado do artigo 6º da 9430. Bom, então, vamos lá. Conselheira Amélia não conhece, conselheira Ideli, acompanha pelas conclusões, conselheira Lívia. Também pelas conclusões. Conselheira Acompanhe pelas conclusões, presidente, da conselheira Ideli. Conselheiro Fernando. Pelas conclusões, presidente. Conselheiro Toselli. Eu acompanho pelas conclusões, presidente. Conselheiro Caio. Pelas conclusões, igualmente. E também.
Então, pronto. Então, você não ficou vencida, conselheira Amélia. Deixa eu fazer o dever. Com certeza. E aí ela já aproveita. Então, não conhecido por unanimidade, mas os conselheiros, aí todos menos relatora, acompanharam pelas conclusões, dever Edeli, e aí você aproveita, tem que fazer referência ao dispositivo do regimento, tá? E colocar na ementa também. Bom, outro processo que saiu com vista de mesa para Edeli foi o do conselheiro Tozelli, 29. Conselheiro Edeli, temos condições? Então, vamos recapitular só aquele caso da agência de fomento que o conselheiro Tozelli equiparou à instituição financeira, não é isso? Vamos lá, conselheira Edeli, com a palavra. Temos condições de criar mais problema e não soluções. Ai. Vamos lá. Qual que é de onde que partiu o meu desconforto, né? Decidir aqui se estamos frente a uma instituição financeira perante um paradigma da terceira sessão, que decidiu que uma agência de fomento não era instituição financeira para fins de definir se a incidência de PIS/COFINS seria não cumulativa ou cumulativa. A legislação que vai direcionar essa tributação, né, essa forma de tributação no âmbito de PIS/COFINS, traz o conceito de instituição financeira da 8.212, né, artigo 22, parágrafo 1º da 8.212. No recorrido, essa legislação não é invocada. E não é porque o que está se discutindo é a 8981, que, embora seja posterior à 8218, trouxe uma definição específica ali para fins dessa tributação de imposto de renda na fonte para essas sociedades que operam no sistema financeiro. E o artigo 77 usou uma dicção própria. Ele trouxe lá instituições financeiras e mais traz especificamente, né, os dados. Já fechei aqui. Tem tanta coisa aberta aqui, mas se vocês olharem a dicção do artigo 77, ela é diferenciada e vê, é 8981, que já vem depois da 8218, por que não usou a definição da 8218, 8212? Né? Por que trouxe uma dicção própria? Para além disso, o acórdão recorrido, ele se pauta também nas alterações da instrução normativa da Receita, né? Então, a gente tem aquele problema de um ato normativo dizer que é e depois dizer que não é, e isso é fundamento relevante no acórdão recorrido para decidir essa incidência específica sobre agências de fomento. Né? Então, eu não estou me sentindo confortável de decidir, embora eu tenha bastante flexibilidade para aceitar interpretações de conceitos adotados em face de situações fáticas diferentes, quando são conceitos genéricos, né? Eu tenho bastante flexibilidade para isso. Eu acho que aqui o litígio ele não é resolvido pela solução se essa agência de fomento é ou não instituição financeira, né? Mas sim se ela está contemplada naquele artigo 77 que delimita as retenções para aquelas sociedades que estão ali. Então, eu estou entendendo que os colegiados apreciaram legislações diferentes para afirmar o seu conceito. Quando a terceira turma diz que a agência de fomento não é instituição financeira, ela está olhando para o artigo 22 da 8.212. Quando o colegiado decide se que a agência de fomento é instituição financeira, ela está olhando para o artigo 77 da 8.981, certo? E aí, a minha preocupação terceira falamos que ela é instituição financeira e ela vai pagar a alíquota majorada de CSL? Né? Então,
Eu acho que não é nesse plano que nós podemos nos manifestar. Então, e para concluir que não devemos nos manifestar, solucionar essa divergência que a Fazenda suscita, eu tenho para mim que a justificativa é que os colegiados apreciaram o conceito de instituição financeira trazido por legislação tributária diferente. Então, que o dissídio não está se estabelecendo com base na mesma legislação tributária, e decidir da forma como foi posto pode gerar uma repercussão indevida no âmbito da terceira seção, no sentido de que, sim, elas são instituições financeiras que a TO da terceira seção estava errada quando falou que elas não eram. Né? Então, inclusive, tem uma circunstância também que influencia a minha decisão de que as legislações são diferentes, é que o acórdão recorrido se apega a um artigo da resolução do Bacen, enquanto o paradigma vai buscar o outro artigo que diz o que elas não podem fazer. Né? O acórdão recorrido toma por referência aquilo que elas podem fazer e o paradigma o que elas não podem fazer. E talvez porque, para fins de fonte, né, de incidência de fonte sobre aplicações financeiras, aquela parte da resolução do Bacen fosse suficiente para a equiparação necessária, enquanto para o paradigma, aquilo de que ela não pode fazer são elementos determinantes do faturamento que devem ser considerados quando se está se definindo se a incidência de PIS/COFINS é cumulativa ou não. Então, eu tenho aqui vários incômodos, né, e todos eles me conduzem para a mesma conclusão, de não conhecimento, porque os acórdãos comparados operaram sobre legislação tributária diferente. O despacho já disse que a divergência é a interpretação do 77.1 da 8981 de 95. Mas não foi o que o paradigma tratou. O paradigma tratou o conceito, definição de sistemática de PIS/COFINS, cumulatividade ou não cumulatividade, que invoca a 8.202. Então, a senhora abre a divergência para não conhecer do recurso. Conselheira Lívia. Eu tive a preocupação da doutora Edeli de pesquisar um pouco isso, né? Se a agência de fomento quer ser tratada como uma instituição financeira, ela tem que ser coerente. Então, vamos olhar se realmente elas pleiteiam isso para outros fins. Achei outras esferas. Decisão do TCU, dizendo que elas não se aplicam ao controle do TCU exatamente por ser instituição financeira. Decisão do STJ, dizendo que se aplica um regime de subrogação para ela, por ela ser instituição financeira. Então, assim, estou vendo outras esferas tratando como instituição financeira. Então, assim, no geral, não me incomoda aqui decidirmos se é ou não instituição financeira, porque elas têm se comportado assim nas outras esferas também. Especificamente aqui, acho que o problema é que o paradigma é muito genérico. Ele não, quando ele trata de instituição financeira ou não, ele só fala do Bacen. Ele não diz que ele está tratando para fins da 8.212, para fins de PIS/COFINS. Ele fala, primeiro, o Bacen diz e tal, por isso é. E daí ele vai trazer a conclusão. Então, acho que eu consigo reformar, usar o paradigma genérico, guarda-chuva, para usar o raciocínio dele aqui nos autos. Conseguiria reformar a decisão dos autos com esse paradigma. Então, para fins de admissibilidade, eu consigo ver divergência para conhecer nos termos do voto do relator. Então, acompanho o relator. Conselheira Edeli está querendo falar ainda. Só complementando as esferas judiciais, né, que a Justiça Federal do Distrito Federal julgou improcedente o mandado de segurança da Associação Brasileira de Instituições Financeiras de Desenvolvimento, a BDE, que pretendia a aplicação da sistemática de instituições financeiras para as agências de fomento. Então, também tem essa linha diferente também, discutindo especificamente PIS/COFINS. A associação aqui estava restrita às agências do Distrito Federal,
mas invoca justamente o artigo 4º da Resolução 2828, dizendo que lhe é vedado. Como tudo isso lhe é vedado, então ela não é instituição financeira, que é a linha do paradigma. Conselheira Andréa. Presidente, eu acompanho a divergência no não conhecimento da conselheira Edeli. Entendo que também é díspare uma legislação da outra e estou de acordo com as ponderações realizadas pela conselheira Edeli. Conselheira Amélia. Eu também vou acompanhar o não conhecimento. Conselheiro Fernando. O presidente também acompanha o não conhecimento, porque ao fim e ao cabo a gente está comparando aqui a 8981, que era para a fonte, que é do recorrido, com uma questão muito específica, que nós vamos ter para determinar se as empresas estão sujeitas ou não ao regime de cumulatividade, quando a 9718 faz menção ao artigo, ela, na verdade, o 9718 faz menção ao artigo 22 da 8212, e ali não está listado as agências de fomento. Então, por isso, eu acho que a gente está tratando, embora pudesse ter uma discussão se era instituição financeira ou não, mas aqui a gente tem legislações bem específicas e que não dá para a gente trazer aqui como divergência de interpretação sob o apelo de extrapolar essa discussão, que eu também não conheço. Conselheiro Caio. Presidente, no caso, também refletindo, independentemente da minha posição sobre o mérito, e eu acho um excelente acórdão do Dr. Carlos Daniel, mas eu acho que, como muito bem explanado pela doutora Edeli, existe aqui um risco de uma abertura, de uma amplitude desnecessária para o tema, que até seria um desserviço, para o debate de ambas as matérias, aquela que foi tratada na terceira e essa que foi tratada na primeira, de modo que eu também voto por não conhecer. Cabe recurso especial quando outra turma da Câmara Superior tiver dado, ou do CAF tiver dado interpretação divergente à lei. Não foi dada interpretação divergente à lei, que é a Lei 8981. Bom, então, não conheço também, então, não conhecido por maioria, vencidos o relator e a conselheira Lívia. Designado. Pode ser você, Caio? Mas ele quer fazer? Não, tanto faz. É porque você já tem muitas, não? Designações? Como você me achar melhor, tranquilo. Eu ia designar o Caio. Pode ser, Caio? Bom, começamos então a pauta de hoje à tarde. Vamos começar com o processo, com esses processos que são iguais em nome, em recorrente, são processos de relatoria da conselheira Andréa, itens 33 a 37, Ocean Express Serviços em Comércio no Exterior Limitado. Obrigada, presidente. Os processos de acordos já... Não precisa encerrar o vídeo não, né? Eu só fiquei com essa dúvida. Não. Vamos direto. Os processos... Não sei se vocês querem fazer algum intervalo, já que vamos para 5 processos de uma vez. Podemos seguir, né? Então, tá. A minha parte não é tranquilo. Quer dizer, não sei, né? Você vai resumir, tá certo. Tudo depende do desenrolar, mas vou tentar ser o mais breve possível. Na verdade, presidente, as minutas já estão na pasta T. O que acontece aqui são todos da mesma empresa, a mesma situação, só que a questão é matéria fática e probante. Então, por isso que acredito eu que não tenham sido agregados como repetitivos, porque ao longo do tempo, cada processo teve a sua coletânea de provas. E aí, todos eles desembocam na súmula 143. Mas eu vou relatar um deles, e, na verdade, o que levou a eles serem
repetitivos, que na verdade não deveriam ser, é justamente o acórdão recorrido, que rechaçou todas as provas por conta do contribuinte não ter o informe de rendimentos, no caso de fonte. Então, essa é a situação do processo. Então, resumidamente, a questão é o recurso da contribuinte, a decisão veio da primeira turma, turma extraordinária, né, a primeira turma extraordinária da primeira sessão, e a ementa eu transcrevi abaixo. Na verdade, com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou recurso especial e apontando a divergência jurisprudencial relativa à legislação de regência que prevê que o contribuinte no regime do lucro real pode deduzir o valor apurado no encerramento do período, o valor retido na fonte sobre receitas que integram sua base de cálculo correspondente. Aí eu sigo adiante aqui, trazendo o exposto, né, nas razões do recurso, e intimada a PGFN não apresentou contra-razões, ela apresentou contra-razões, desculpa, e aí ela aduz o seguinte: a exigência de apresentação de comprovante de retenção emitido em nome da empresa pela fonte pagadora em forma de rendimento para fim de comprovação de retenção decorre do próprio regulamento do imposto de renda. Então, reitera, né, a necessidade do comprovante de retenção. Então, em resumo, presidente, esse é o relatório. Partindo para o voto, né, na verdade, entendi, apesar do conhecimento, a Fazenda não ter trazido contra-razões, eu fiz aqui um estudo do paradigma, dos dois paradigmas apresentados, e no caso, realmente a matéria aqui, a divergência resta caracterizada na comparação entre os paradigmas e o recorrido, visto que neste último, a indagação sobre quais os outros elementos poderiam fazer prova da retenção, quando descartadas a DIF e o comprovante de retenção, a própria relatora responde da maneira expressa. Ela diz o seguinte: para responder à pergunta, é prudente observar o que decidiu o legislador no artigo 55. Transcreve o artigo 55. A confirmação do artigo 55 pelo novo RIR nos leva à conclusão de que o legislador permanece elegendo como comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, como documento destinado a comprovar a retenção necessária à compensação. Ainda que se questione a obrigatoriedade do documento formal, a ideia contida na lei é de que para a compensação é necessária a informação prestada pelo terceiro que efetuou a retenção. Portanto, para o acórdão recorrido, somente o informe de rendimentos é válido para comprovar a retenção de fonte, não sendo admitidos em seu lugar outros elementos da escrituração contábil e fiscal. Então, forma divergência e o conhecido recurso. No caso do mérito, aqui a aplicação é justamente da súmula 143, que diz que a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. Por outro lado, não há dúvidas de que retenções na fonte devem ser comprovadas, entendimento de que há muito se encontra pacificado neste órgão, tendo sido objeto de súmula. Então, a súmula 80 diz, na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá decidir imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo. Ocorre que a decisão recorrida recusou-se a admitir os elementos de prova acarreados aos autos, desde a DRJ. Porque na DRJ, esses elementos já tinham sido compilados. E aí a decisão da DRJ foi parcial. Só que aí, diante da decisão da DRJ, a contribuinte agregou provas de que realmente havia a situação trazida desde a época do pedido de compensação e que acabou subindo para cá sem que essas provas fossem analisadas. Na verdade, houve esse complemento posteriormente após o acórdão da DRJ. Então, vê-se, portanto, que o acórdão recorrido não invalidou as provas trazidas pela defesa, mas recusou-se a analisá-las por orientar-se unicamente pela importância dos informes de rendimentos ou comprovantes de retenção fornecidos pelas fontes pagadoras e concluiu que outros possíveis elementos de prova, como a própria escrituração, não têm a força probante reclamada pelo legislador. Todavia, esse argumento foi superado pela súmula CARF 143, entendo eu. Uma vez ultrapassada a questão de que os informes de rendimento são o único meio de provas
das retenções na fonte, tendo em conta que não cabe à Câmara Superior o reexame de provas, nem a decisão sobre a necessidade ou não de realização de diligências, deve os autos retornar ao colegiado de origem para que este promova novo julgamento, pronunciando-se acerca do valor probante dos demais elementos de prova trazidos pela defesa e sua capacidade de comprovar os valores que restaram em discussão de fonte, para o fim de compor a parcela em litígio do direito creditório a título de saldo negativo. Em razão do exposto, encaminho meu voto para dar parcial provimento ao recurso especial do direito passivo e determinar o retorno dos autos à instância ACO, objetivando que seja analisada a documentação hora postada. Então, esse é o meu voto. Esse caso não é contrário à súmula ou acordo recorrido? É contrário, exatamente. Aí não é conhecimento. Exatamente. Aí eu conheço, aí é a forma. Tá certo. Conselheira Edeli. Com a relatora. Conselheira Lívia. O conselheiro Caio quer falar, desculpa. Tá, o microfone está desligado. Essa dupla, o F8 e... uma dúvida muito rápida para a relatora, eu não consegui identificar, talvez por falha minha. A doutora está mandando para a turma ACO, correto? Esses documentos surgiram quando nos autos? Surgiram no recurso voluntário, porque eles entraram na DRJ, a DRJ julgou e falou, está faltando isso, né, na DRJ. Aí a contribuinte apresentou então as notas fiscais, a DRJ deu parcial, e aí esses documentos ficaram sem exame. Excelente, não era essa a dúvida, eu queria saber em que momento surgiu esse conjunto, porque se tivesse uma parte dele, ainda que fosse uma parte que estava antes do voluntário, e mesmo assim não foi conhecido, eu ia debater se a gente mandava para a DRJ. Mas a DRJ já esgotou. Conselheira Lívia. Súmula aprovada em setembro de 2019, julgamento de abril, então por isso ele está contrário à súmula, mas não está contrariando o regimento, com o relator integralmente. Conselheira Amélia. Acompanho o relator. Conselheiro Fernando. Com a relatora, presidente. Conselheiro Toselli. Conselheiro Toselli. Eu estou com dificuldade desse botão aqui, agora foi. Eu acompanho, presidente. Conselheiro Caio. A relatora. Eu também. Então, fica DPPU, dado provimento parcial por unanimidade, com retorno ao colegiado ACO. Então, presidente, todos os outros, exatamente a mesma situação, só que cada um tem o seu conjunto probatório diferente. Então, como a gente não analisa provas aqui, até o 37 é essa mesma situação. Posso fazer um por um também, não tem problema. Não, vamos só olhar aqui, 13... Acho que ali... 1386, né? O item 34. Diga, conselheira Lívia. Porque muitas vezes esses casos, às vezes tem argumentos duplos, né? Fala, não vou aceitar a DIF, mesmo que aceitasse, eu li os documentos também não aceito. Então, eu só gostaria de olhar se realmente o recurso é suficiente. Claro, pode, vamos lá, vamos passar para o 2013-86. 2013-86. Posso fazer vista também disso, não precisa passar por... Não, tá aqui já. O voto dela é bem parecido em relação a isso. Sim. Todos mandando voltar para o colegiado da COP para analisar o conjunto probatório. Então, aqui nesse caso, também a consciência apresentou a manifestação, alegando em síntese, aí a questão anexa a todas as notas fiscais, cuja retenção não foi confirmada, aí justamente, contra a decisão, o contribuinte apresentou o recurso voluntário, questionando o entendimento da DRJ, que partiu da premissa de que somente comprovante de rendimentos é a mesma situação. Aí com a ciência, aí na verdade é isso. Não foi analisado e a turma extraordinária, a relatora entendeu que não deveria analisar porque só vale o comprovante de retenção. Mesma situação. Aí eu aplico a súmula 143
e então entendo, dou provimento parcial com retorno ao colegiado à COP. O título lá dos arquivos, você botou 147, tá? Súmula 147. Ah, tá, desculpa. Querem olhar um a um? Eu já olhei. Onde está, presidente, 147? No nome do arquivo. Ah, tá. Basta ter nome do arquivo. Ah, tá. Aí passei... Só para o seu controle, que de repente você vai pegar isso em... Ah, claro. Querem votar um? Querem votar esse, 2013-86? Todos eles são da mesma turma, a mesma relatora, inclusive. Mesma relatora, mesma turma. Tá. Tinha um belo potencial aí para ser repetitivo, né? Ela vai ter que olhar, né? Conselheira Edeli. Vamos fazer 5 minutos de intervalo, ok? Pode parar a gravação. Não? Edeli? Já estou no último. Só confirmando, só abrir os acordos de recurso voluntário, todos eles têm a referência aos documentos que não vão ser apreciados com a relatora. Tá. Estamos votando item 34, 35, 36 e 37. Primeiro, todos com proposta de dar provimento parcial com retorno ao colegiado à COP. Conselheira Edeli? Igual, não é isso? Sim, só faltou o parcial. Parcial porque o pedido é de reconhecimento, né, André? Isso. Ok. Então, vamos votar todos de uma vez. Conselheira Lívia. Os votos são até iguais, né, sequenciais, 138, 139, então, dos acórdãos recorridos, então, com a relatora integralmente. Conselheira Amélia. Acompanho também a relatora. Conselheiro Fernando. Com a relatora, presidente. Conselheiro Toselli. Eu acompanho também, presidente. Conselheiro Caio. Acompanho. Eu também acompanho. Então, itens 33 a 37, dado parcial provimento ao recurso por unanimidade, com retorno ao colegiado à COP. Vamos pular o 38 e vamos para o 39, processo de relatoria do conselheiro Caio, processo 10.380.009.384/2008-18, Umbo Química do Brasil Limitada. O processo já tinha entrado na pauta de dezembro, tinha saído com vista para a conselheira Edeli, ou seja, ninguém votou até então, nem conhecimento, né? Então, com a palavra o relator. Muito obrigado, presidente. Eu vou tentar, naquilo que é possível, ser um pouco mais breve, mas a questão de direito ela é bastante complexa, então eu vou tentar resumir só o relatório. O que a gente tem aqui é o recurso especial interposto pela contribuinte, em face do acórdão 1401, final 79, proferido em fevereiro de 18, que deu provimento ao recurso voluntário apresentado. Em resumo, o objeto do processo é um auto de infração de IRCS, referente aos anos calendários de 2004 e 2005, lavado sob acusação de omissão de receitas e cálculo indevido do RPJ, em razão de um suposto gozo indevido de benefício da SUDENE. Então, eu registro que o celeuma que vem agora para a Câmara Superior é só em relação à regularidade do benefício da SUDENE. Trago aqui um trecho do relatório, o qual eu posso resumir no sentido de que a DRJ nega provimento à impugnação, mantendo integralmente o lançamento, inconformada recorrente em CARF por recurso voluntário, trazendo as mesmas alegações de defesa, tratando de que ela tinha direito a esse gozo ao do benefício regional e que a questão das omissões de receitas foram meros erros de preenchimento. Por sua vez, a turma ordinária deu provimento parcial ao voluntário por meio do recorrido, reconhecendo erro na apuração dos tributos do ano calendário de 2004, permitindo uma compensação. Ou seja, a questão da SUDENE foi mantida a denegação. Intimada a Procuradoria não opôs embargos ou qualquer outro recurso. Por sua vez, a unidade local de fiscalização apresentou embargos,
requerendo esclarecimentos sobre o aresto devidamente procedido por meio do despacho. Então, uma vez esclarecido, o contribuinte foi intimado, interpôs o recurso especial hora sobre apreço, questionando a, abre aspas, falta de comunicação, a DRF, a Delegacia Regional da Receita Federal de Jurisdição, não é motivo para a perda do gozo ou impossibilidade do gozo do benefício da SUDENE. A processado especial teve seguimento negado, inicialmente através do despacho de folhas 1093 e 1096, concluindo que não haveria ali a demonstração do... Perdão, está errado no meu voto. Eu achei que teve agravo, não. Teve seguimento deferido o recurso especial, entendendo que havia, então, a devida demonstração do desídio. A cientificada Fazenda Nacional apresenta contrarrazões, alegando primeiro pela impossibilidade de conhecimento e depois no mérito pela manutenção do acórdão. Presidente, esse é o relatório. Eu vou passar o voto no que tange à admissibilidade. Inicialmente eu atesto a tempestividade, como já feito anteriormente, e o recurso é processado nos termos do artigo 67 do RICARF vigente. Como antes relatado, a Procuradoria questiona o conhecimento, alegando a inexistência de similitude fática entre o recorrido e o singular paradigma trazido. Em resumo, assim alega a Fazenda, enquanto no acórdão recorrido se negou o provimento voluntário basicamente por falta de provas de que, à época dos fatos geradores, o contribuinte possuía o referido incentivo, no acórdão paradigma não havia dúvidas que a SUDENE havia reconhecido o benefício, porém o contribuinte não havia comunicado o fato à RFB. Pois bem, minhas palavras, analisando ambos os acórdãos, paradigma e recorrido, temos que, ainda que realmente tenha se reconhecido no acórdão recorrido carência de provas fornecidas pela contribuinte, é certo que a premissa jurídica, a premissa de direito, é de que seria necessária a demonstração de comunicação à Receita Federal, ou seja, a questão das provas é irrelevante para o decisório, né? A conclusão seria a mesma com ou sem provas, foi só um excesso de zelo do relator. Por outro lado, agora observando o paradigma, a questão de direito ela é decidida em forma absolutamente oposta, falando que é totalmente desnecessária a comunicação à Receita do gozo do benefício, podendo ele prosseguir normalmente. Então, no entender desses conselheiros, ambos arestos tratam da mesma matéria e guardam profunda similitude fática no que tange ao tema questionado. Certamente, se a turma ordinária acordasse a premissa do paradigma, inexoravelmente seria dado provimento. Então, na minha opinião, está claríssimo aí a similitude fática e o dissídio. Então, por tal motivo, eu conheço. Posso passar diretamente ao mérito? Ok. A matéria sobre julgamento tem delimitação muito clara. A não comunicação do benefício fiscal otorgado pela SUDENE à Receita Federal implica em mero descumprimento de obrigação acessória, não implicando, então, na perda do benefício. No recorrido, como já citado, entendeu-se que, abre aspas, palavras do relator do recorrido, para ter direito ao usufruto do benefício fiscal da redução da base do RPJ, a empresa deve encaminhar a declaração à Receita Federal, expedida pela SUDENE, de que atende às condições mínimas exigidas para o gozo. O delegado da Receita decidirá o pedido no prazo de 180 dias. Por sua vez, a recorrente alega que, abre aspas, a falta de comunicação da concessão do benefício à Receita Federal não implica em perda do incentivo, no caso, tratando aqui dos anos de 2004 e 2005. Pois bem, este conselheiro já decidiu sobre o tema no acórdão 1402.004.059 de minha relatoria, proferido no âmbito da segunda ordinária da Quarta Câmara, em sessão de setembro de 2019, relativamente recente. Em tal decisório, registrou-se que, abre aspas, considerando as alegações da recorrente, deve-se esclarecer, né, que, no meu entender, a MP 2199-14 de 01, que é a matéria que rege que rege o tema, né, a legislação que rege o tema, não promoveu revogação da lei original, que é a 4239 de 67, a qual estabeleceu, ainda na década de 60, o Plano Diretor de Desenvolvimento do Nordeste, sendo legislação totalmente vigente e aplicável até hoje no caso dos benefícios. Dito isso, a questão da exigência ou não do reconhecimento ou mesmo informação da Autoridade Fiscal da Receita Federal do Brasil é tema de relativa escassez na jurisprudência desse CARF, mas, por outro lado, propiciou debates de considerável profundidade, demandando uma análise da evolução legislativa das normas referentes aos incentivos de fomento regional das regiões Norte e Nordeste. Parte das manifestações sobre o tema se assentam na identificação de uma fundamental diferença legal entre os benefícios concedidos no termo do artigo 13 da 4239 e aqueles nos termos do 14,
dentro de tal ótica, as benesses conferidas com base no 13 não demandariam um aval da autoridade da Receita Federal, né, e contrário senso, as da 14 sim, é isso que eu quero dizer nesses termos. Então, aproveitando, eu trago, como eu sempre digo, melhor que as minhas palavras, são as do conselheiro João Opperman Tomé, que ele explica muito bem. Eu vou poupar a turma e quem assiste aqui da leitura integral do voto do conselheiro Tomé, mas basicamente é aquilo que eu pus das diferenças entre os benefícios da SUDENE do artigo 13, que não precisa da comunicação à Receita, e os do 14, que precisa. Então, trazendo aqui os excertos do voto do Tomé, eu, com as minhas palavras, digo: observa-se que o fundamento da autuação a julgado e afastado é precisamente o mesmo utilizado pela autoridade fiscal na presente exação, que se aplica a esse caso. Acrescente que esse mesmo entendimento, no sentido de reconhecer a falta de previsão legal exigindo concordância ou mesmo comunicação à Receita Federal como requisito para o gozo e fruição dos benefícios da SUDENE, concedido com base no artigo 13, também foi adotado no Acórdão 1301, final 208, do ex-conselheiro aqui da nossa turma, Flávio Franco Correia, que também eu enriqueço meu voto com o trecho aqui do voto do Flávio. Voltando às minhas palavras, apresentado então o cenário jurídico e normativo aplicável para a resolução da presente demanda, nota-se que a portaria DAI-ITE, número 0141/1998, as folhas 874, não consta em qual hipótese da Lei 4239 de 67 foi concedido o benefício da contribuinte, ainda que certo que outorgado desde 1998. Então, como a gente vê aqui, é isso que o contribuinte já alegou e é o que foi apreciado, né, pela turma. Foi isso que foi apreciado pelo relator, e ele disse que, independentemente da portaria da SUDENE, você deveria ter comunicado. Eu tô aqui, Caio, você tá me vendo? Porque eu não tô vendo mais ninguém. Bom, você tá relatando, né? Tá todo mundo ouvindo? Todo mundo vendo você e ouvindo. Tá, desculpa, porque todo mundo sumiu aqui pra mim. Tá bom. Imagina. Posso prosseguir? Bom é você perguntar se eu tô aqui. Tá bom, vamos continuar. Eu posso prosseguir? Pode. Confrontando as características confrontando as características desta portaria aqui, que é do presente caso, com as características das prescrições dos artigos 13 e 14 da 4239, vigente 98, pode certamente revelar sobre qual hipótese a benesse foi concedida. Então vamos lá, o artigo 13 fala: os empreendimentos industriais que se instalarem, e depois fala em ficarão isentos, e depois fala prazo de 10 anos. Esse é o 13, tá? Se a gente vai para o 14, ele fala até o exercício de 73, e aqui no caso 98, fala em empresas que já estiverem operando, não fala em isenção, mas fala em redução. Voltando. Está evidente que o benefício da SUDENE recebido pela recorrente nesse caso está dentro da hipótese do 13, seja por expressamente mencionar isenção e não redução, seja por concedê-la por 10 anos e não outro prazo, mas principalmente por se tratar de projeto de instalação. A diferença primordial entre as hipóteses do artigo 13 e 14 da 4239 é no 13 já está, no 14 já está o contribuinte operando, e no 13 é para atração, né, para instalação de novas fábricas. Mais do que isso, o artigo 553 do Rio 99, invocado pelo relator do acórdão recorrido, aplica-se apenas à modalidade de redução, e aqui, como eu já disse, é em isenção, e corresponde ao 14. Então, eu identifico aqui que data máxima vênia, houve uma falha na legislação aplicável. O relator do ACO aplicou um dispositivo do RIR, que, na verdade, trata de outra hipótese. Voltando às palavras, o dispositivo faz referência, como se observa, o dispositivo faz referência ao 551 do mesmo RIR, que corresponde ao 14, considerando as posteriores alterações e prorrogações. O aplanamento do tratamento dos benefícios previstos entre o 13 e o 14, como se eles fossem a mesma coisa, promovido no acórdão recorrido, data máxima vênia, é indevido, de modo que não pode ser imposto à recorrente a verificação da data da informação ou reconhecimento da isenção à Receita Federal para ter direito ao gozo. Em caso, como alega a contribuinte, no seu especial, realmente bastaria e basta a portaria DAI-IT número 0141/98, emitida somente pela SUDENE, trazida nos autos desde a fase de fiscalização,
antes do lançamento de ofício, para garantir a fruição de tal benesse até o ano calendário 2006, de modo que é insubsistente a infração, de modo que o crédito tributário de RPJ é indevido. Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao especial da contribuinte para reformar o acordo recorrido, considerando o crédito tributário referente à fruição do benefício da SUDENE. Presidente, é com o voto. Conselheira Ideli. Eu pedi vista porque eu vi, como o conselheiro Caio bem colocou, era importante definir se o benefício era de isenção ou redução, e eu não estava conseguindo me ver com os autos aqui, por isso fiz declaração de voto aqui, resolvendo o meu problema com os autos, primeiramente para conhecimento, e depois já adianto para divergir do conselheiro Caio no mérito. Então, a declaração de voto na pasta... Peraí, tem voto seu na pasta, voto vista? Tem, não tem? Coloquei lá. Tem, juro, certo. Então, a divergência diz respeito ao lançamento de RPJ 2004 e 2005, desconsiderando o que o contribuinte chamou de isenção nos termos de sua impugnação, que ela alega ter direito em razão de concessão feita pela SUDENE, mas que sequer foi informada na DIPJ originalmente apresentada. Então, essa discussão vai começar não na autoridade fiscal, mas sim no contencioso. É relevante frisar esse aspecto que afetará várias análises a seguir procedidas. Nas DIPJs, a contribuinte indicou que não se sujeitava à apuração do lucro da exploração, e a discussão quanto ao benefício somente surge em impugnação depois da autoridade fiscal revisar sua apuração e identificar a RPJ devido nos trimestres daqueles anos calendários. E isso mediante, a contribuinte alega, mediante mera transcrição do laudo constitutivo da SUDENE na peça de defesa. A autoridade julgadora de primeira instância, se não me engano, foi a conselheira Andréa, compreendeu o benefício alegado como sendo de redução e exigiu prévio reconhecimento do direito por parte da Receita de forma expressa ou tácita após a apresentação de requerimento. O colegiado APO endossou esse entendimento em exame de admissibilidade e afirmou-se caracterizado o dissídio com a sua acórdão 0104876, que aí vem com a tese completamente diferente, né, que o benefício fiscal otorgado pela SUDENE à Receita implica mero descumprimento, a falta de comunicação é mero descumprimento de obrigação acessória. A PGFN apresentou objeções ao conhecimento fundadas no entendimento de falta de provas, o relator bem observou que isso se deu sob premissa diferente, então também discordo das objeções da PGFN. O exame dos autos confirma que em impugnação o contribuinte alegou isenção sobre o lucro da exploração com suporte na portaria aí mencionada de 98, expedida nos termos que transcrevo. Ou seja, embora conferindo o benefício fiscal de isenção, a SUDENE aplicou os efeitos da legislação em vigor, convertendo em benefício de redução, e daí é que vem a confusão, né? O benefício é de isenção, mas com a evolução da legislação, ele passa a ser um benefício de redução. Deduz-se do acima expresso que o benefício pleiteado e reconhecido seria aquele tratado no artigo 13, sim, da 4249. Concordo com o conselheiro Caio. A autoridade julgadora concluiu tratar-se de benefício invocado de redução e não de isenção como alegado e deslocou a discussão para o 553 do Rio, desconsiderando 546 e 550, citados pela contribuinte em impugnação. O colegiado ACO, como antes mencionado, endossou esse entendimento também invocando o 553, exigindo encaminhamento de declaração à Receita expedida pela SUDENE. Em recurso voluntário, a contribuinte juntou a portaria 141, agregou referências ao laudo declaratório executivo de Fortaleza de 2010, expedido em razão de ampliação do empreendimento, e o voto condutor do acordo recorrido traz em acréscimo que o fato de ter sido proferido o ADE para ampliação do empreendimento não valida aquilo que aconteceu antes, para o qual ele não apresentou comunicado à Receita Federal. De outro lado, o paradigma 0104876, embora haja menção a benefício de isenção, o acordo recorrido falava de 50% de redução, a contribuinte não logrou provar a informação à autoridade competente, a 7ª Câmara e a primeira turma concluíram que o descumprimento de norma acessória de comunicação não enseja a perda do benefício. E aí, somente seria passível de cassação se presentes irregularidades no projeto. Então, é uma tese bem ampla, né? Não é a que foi adotada pelo conselheiro Caio, mas ela é apta a caracterizar a divergência. Então, concordo com o conhecimento, passando ao mérito, nunca tinha enfrentado essa questão e fui recuperar outros acordos onde já tinha decidido sem a comunicação de
feita a Receita Federal. E é interessante encontrar esse acórdão 1234 da 1101, que tratava justamente de um benefício concedido na mesma região também, Sudene e Bahia. O que aconteceu lá? Também afirmei a necessidade de comunicação com base no 553. Agora, olha que interessante. A ADN dirigiu um ofício à contribuinte confirmando a necessidade de requerimento do benefício à Receita Federal. Está aí transcrito mais à frente. O requerimento deverá estar devidamente instruído com o original do laudo. Por sua vez, a única referência a esse benefício perante a Receita Federal era o processo formalizado pela DRF Salvador em razão do ofício da ADN. Então, aquela comunicação que deveria ser feita pela ADN foi feita, né, na linha do que diria a legislação, que deveria ser feita uma comunicação, ela fez, mas, ao mesmo tempo, informou ao contribuinte, você deve requerer, com esse laudo, benefício junto à Receita Federal. Então, tem aqui, a contribuinte não requereu, e por isso, invocando também o artigo 60 da 9069, que a concessão ou reconhecimento de qualquer benefício ou incentivo relativo a tributos administrados pela Receita fica condicionado à comprovação de quitação de tributos e contribuições federais. Veja, temos uma legislação posterior a tudo isso, dizendo da concessão de benefícios. Então, neguei provimento ao recurso voluntário naquele caso. Como se vê acima exposto, embora o voto principie com a afirmação de que o benefício sob análise teria por fundamento o 551 do Rio, cuja base legal é, dentre outros, o 14 da voto 239, os atos expedidos pela ADN naquele caso afirmavam sua fundamentação no 13 da 4239, e apesar disso, aquele órgão, embora informando ao sujeito passivo que ele deveria apresentar requerimento de reconhecimento do benefício à Receita, também enviou à Receita Federal a comunicação da expedição do laudo constitutivo em observância aos artigos 59 e 60 da IA de 267. No presente caso, o ilustre relatório bem demonstra que a portaria de 98, embora não aponte o fundamento legal do laudo constitutivo incentivo, traz características que permitem associá-lo ao 13 da 4239, por se tratar de projeto de instalação distinto do benefício do 14, para quem já estava em operação. Sob essa premissa, o relatório afirma desnecessário o pedido de reconhecimento do benefício com fundamento no entendimento firmado no Acórdão 1102-873, reafirmado no 1301-02-208 e também adotado no 1402-004059. Esclarece-se de início que nenhuma das decisões foi reformada. O Acórdão 873 chegou a ser objeto de recurso, mas não foi negado conhecimento justamente porque o paradigma era de outro artigo. Quanto aos outros dois julgados, não há registro de recurso da Procuradoria e existe no 1301-2208 que ainda não foi sorteado. A conclusão de ser desnecessário o pedido de reconhecimento do benefício pauta-se na premissa de o benefício em questão estar previsto no artigo 13 da Acórdão 239, no qual do artigo 37 exige apenas que a Sudene comunicasse seu reconhecimento à Receita, retirando desse órgão o poder de reconhecimento do direito, muito embora o processo de reconhecimento perante a Receita permanecesse previsto no artigo 8º do Decreto 64214 e no artigo 3º do Decreto 4213. É sob essa lógica que se afirma nos julgados citados, em favor de sujeitos passivos, que a exigência de reconhecimento teria suporte em dispositivos meramente regulamentares no que se refere ao benefício do artigo 13. Restringe-se, portanto, a validade dos decretos antes referidos, afastando-se sua aplicação em relação aos benefícios concedidos com fundamento no artigo 13. Releva notar que o Rio consolidou as disposições da Lei 5.508 na primeira seção que trata de incentivos fiscais a empresas instaladas na área da Sudene. Então, se a gente olha o benefício aqui do artigo 13, que está nessa seção, nessa subseção 1, que vai do 546 até o 550, que são os artigos invocados pela contribuinte, a gente vai ter realmente só aqui consolidado no 550, que os benefícios, uma vez reconhecidos pela Sudene, serão por ela comunicados aos órgãos da Receita Federal. As referências aos procedimentos do Decreto 64214 e do 4213, que é onde se exige o reconhecimento junto à Receita, eles estão na subseção seguinte, que trata da redução para os casos do artigo 14. Então, aqui é que vai estar o 553, que é o artigo invocado nos acórdãos que foram preferidos nesse processo. Contudo, firmar a premissa de que o benefício em questão tem amparo no artigo 13 da 4239, eu vou à lei, né? Lá estão o artigo 13, o artigo 14, o artigo 16,
E o artigo 16 já estipulava desde a origem o necessário reconhecimento do incentivo pela administração tributária. Na sequência, a Lei 5.508 altera os incentivos dos artigos 13 e 14 nos termos aí mencionados. A isenção do artigo 13 beneficiará pelos prazos nele fixados os empreendimentos que entraram em operação até 71, estende-se até 78 os benefícios do artigo 14, e em face dessas alterações, o mesmo diploma estabelece que os benefícios previstos no 13, modificado pelo 34 dessa lei, uma vez reconhecidos pela SUDENE, serão comunicados à Receita. Ora, eu não consigo ver a revogação do 16. Não consigo ver a revogação do 16. Consigo interpretar daqui que o 37 é uma regra adicional, uma obrigação a mais criada aí contra a SUDENE. Então, é válido interpretar que a Lei 5.508 não derrogou o 16 na parte em que estabelece o processo de reconhecimento do favor tributário perante a Receita Federal, mas apenas impôs à SUDENE que, além de fornecer o laudo constitutivo ao sujeito passivo interessado, comunicasse à Receita que assim procedeu. Nesse sentido, aliás, foi a interpretação da ADN na concessão do incentivo antes analisado por essa conselheira no acordo 1234. Vista ela ter comunicado à Receita o reconhecimento do incentivo com fundamento no artigo 13 e alertado o sujeito passivo na expedição do laudo que ele deveria requerer o benefício à Receita instruindo seu pedido com o referido laudo. E sob essa ótica, nenhum excesso verifico no decreto 64214 ou no decreto 4213, que disciplina esse procedimento para ambas as formas de incentivo. Também não vislumbro que o fato de o RIR 99 não consolidar com mais clareza a legislação em referência confira direito ao sujeito passivo, uma vez tendo em conta que o benefício fiscal em debate pode, por ter eficácia a partir de 98, já estaria sob a vigência da 9069, cujo artigo 60 estipula o reconhecimento condicionado à comprovação da quitação de tributos. Como esta verificação não é exercida pela SUDENE e ADN, o processo de reconhecimento do incentivo perante a Receita Federal torna-se indispensável para cumprimento da referida determinação legal. Esclareça-se apenas que a mais recente regulamentação aprovada pelo RIR 2018 já contempla a necessidade do processo de reconhecimento para ambas modalidades de incentivo, embora reportando-os apenas em suas hipóteses mais recentes. Ele já não traz mais os artigos que nós estamos discutindo, né, porque a medida provisória de 2001 já alterou substancialmente, vai trazer aqui o artigo 16 apenas. Então, eu não consigo ver esse artigo como uma derrogação, a Lei 5.508 como uma derrogação do processo de reconhecimento em relação aos incentivos do artigo 13. Eu acho que ele é uma exigência complementar e, por isso, vou divergir do relator para negar provimento ao recurso especial da contribuinte. Com a palavra, o relator também. Tem tréplica, presidente, mas... Vamos falar. Eu elogio a conselheira Edeli pela profundidade da análise e do voto dela, ainda que divergindo do meu voto e do voto do conselheiro Tomé e do... O do Flávio não divergiu tanto porque a premissa é outra, né? Mas eu ainda acredito que a questão não é a derrogação, mas sim é o fato da prevalência da disposição do artigo 13, ainda em 1998, e de fato, houve um grande problema legislativo e também um grande problema data máxima vênia do Poder Executivo, e que foram se produzindo normas sobre o tema, mas sem a revogação. Mas eu ainda acredito que a raiz do artigo 13 continua inalterada, ainda existem duas modalidades de benefício, e esse ônus não poderia ser imposto ao contribuinte sem uma alteração expressa ou uma revogação expressa, ou uma determinação muito mais clara, porque é necessário, queira ou não, doutora Delida, está vendo um certo exercício para chegar à conclusão de que com a evolução legislativa veio esse novo requisito, né? Não é algo também tão óbvio, não estou dizendo que nenhum dos lados é óbvio, mas eu acho que é um exercício muito grande. E entre fazer um exercício para criar um ônus, é inaceitável, na minha visão, do que ter que fazer um exercício para, concluir que não existe novo ônus, né? Então, respeito, mas vou por essa linha, espero ter sido claro. Em segundo lugar, o fato do contribuinte
ele precisar estar em dia com seus recolhimentos, eu faço essa ressalva no meu voto. Eu reconheço que existe esse requisito depois, que é o requisito de fiscalização da Receita, que é diverso da obrigatoriedade da comunicação para o início e para o gozo, ok? Então, nesse ponto, nós convergirmos, né? Mas que é diferente comunicar como requisito, né? E delegar a fiscalização, que eventualmente poderia, aí naquele caso específico de não pagar tributo, que é diferente, uma coisa é não pagar tributo, outra coisa é não comunicar, para dar início, né? E uma coisa é o ab-ovo, e outra coisa é o que está no... Bom, então, basicamente, essa era a tréplica, e eu elogio muito o seu voto. Muito obrigado. Conselheira Edeli, com a palavra. Não, reconheço que o exercício também feito por vocês, e você está muito bem acompanhado, né, diga-se de passagem, né, pelos precedentes citados, mas meu incômodo inicial foi nunca ter passado pela minha cabeça essa circunstância, mas também não teria problema nenhum em reformular meu entendimento diante de uma argumentação que me convencesse, né? Eu sei que a gente falava há pouco com a Andréia da multiplicidade de normas que nós lidamos aqui na primeira sessão, então não raro nós tomamos conhecimento de aspectos que desconhecemos ou que não observamos nos casos concretos e reformulamos o entendimento, né? Então não tem problema nenhum quanto a isso, mas nesse exercício aqui, diante de todas as referências que me foram postas, eu acho que não errei nos casos que julguei antes. Eu acho que tem uma interpretação bem possível diante do que está acontecendo, e o que me deixou mais tranquila em relação a isso foi a postura da ADN no paradigma 1, 2, 3, no precedente que eu julguei no 1, 2, 3, 4, de comunicar ao contribuinte, comunicar a Receita e alertar o contribuinte de que ele tinha que pedir o reconhecimento, mesmo na condição dela ter comunicado a Receita. Então, isso reforça em mim o entendimento de que é uma interpretação bastante válida essa que eu estou colocando, e por isso não vou alterar meu entendimento em relação aos julgados anteriores, vou mantê-lo. Ok. Conselheira Lívia. Eu acompanhei o voto do relator no recorrido. A discussão lá foi bem menos densa do que essa aqui, mas eu continuo com a mesma posição com a doutora Edeli, portanto. Conselheira Andréa. Presidente, eu fui a relatora na DRJ desse processo, e, na verdade, assim, quando a gente passa para o CARF, a gente tem um mundo que se abre, e assim, escutar os colegas, escutar as vertentes, escutar tudo isso, realmente, para mim, é um grande aprendizado, está sendo um grande aprendizado. Parabenizo o conselheiro Caio, mas eu vou seguir a linha estabelecida pela conselheira Edeli nos precedentes dispostos, e acompanho a divergência, então, presidente. Conselheira Amélia. Presidente, eu especificamente, né, esse tipo de caso eu nunca havia votado, porém, há uns 2 meses atrás, a gente tratou de um caso similar, mas que não foi conhecido, e aí, na época, eu tinha feito um pouco mais de pesquisa, e para mim, na minha cabeça, ficou claro, inclusive no STJ, né, o que ele dizia, que a isenção total ela é condicionante, enquanto a redução é não condicionante, já que não impõe o beneficiário qualquer encargo ou contraprestação, bastando que permaneça na região. É isso que diz o ERESP 893145, de 8 de junho de 2009. Então, ele diz que os empreendimentos industriais agrícolas que estiverem operando na área de atuação do SUDENE à data da publicação da lei pagarão com redução de 50% imposto de renda e adicionais não restituíveis. Instituição especial não onerosa e não condicionada, uma vez que a sua fruição não ficou subordinada ao cumprimento de encargo por parte do contribuinte, mas apenas a circunstância de fato da localização do estabelecimento na área de atuação da extinta SUDENE. Então, com base nisso, eu entendo como relator de que ela não haveria essa necessidade dessa solicitação formal. Então, por isso eu acompanho o relator. Conselheiro Fernando. Presidente, em primeiro lugar, parabenizar os votos dos 2 conselheiros, né, do Caio e da Edeli, são
Pena que é sobre a mesma matéria, né? Daí a gente só pode ficar com um, porque você ouve um, tenho certeza que está certo, ouve o outro, também tenho certeza que está certo. O problema é que é sobre o mesmo tema, e a gente vai ter que decidir. Confesso que não me sinto confortável, né? Eu vou proferir meu voto aqui, obviamente, pode ter uma reflexão futura em outras circunstâncias ou outros argumentos que me convencem, mas o fato ainda do atual regulamento está trazendo a necessidade dessa aprovação pela Receita Federal. E o que me tocou, o argumento da conselheira Deri a respeito do artigo 60 da Lei 9.059, né, que diz que para a fruição do benefício também de isenção ou qualquer benefício fiscal precisa a comprovação e a Receita que afere isso da regularidade fiscal, de que isso precisa passar sobre o crivo do fisco, né? Então, por hora, eu vou acompanhar a divergência pedindo venha ao conselheiro Caio, né? Então, eu voto com a divergência para negar provimento ao recurso. Conselheiro Toselli. Engraçado que eu, vendo os dois votos também, eu já me posiciono no lado do relator. Eu entendo que esse ônus não está claro na legislação e o contribuinte cumpriu o requisito bastando a portaria. Então, por hora também, primeira vez que eu me debruço sobre a controvérsia, e é muito bom você ver dois excelentes votos, muito bom para conhecer a matéria, mas muito difícil para julgar. Mas nesse primeiro lance de olhar, o Dr. Caio me convenceu que esse ônus não está previsto até então na legislação, salvo o melhor juízo. O presidente acompanha o relator. Eu vou pedir venha ao relator, mas eu entendo que o regulamento do imposto de renda está tratando do assunto. E me sentiria decidindo de forma contrária ao regulamento, inclusive. Por isso acompanho a divergência. E então fica negado o provimento por maioria, vencidos o relator, a conselheira Amélia e o conselheiro Toselli. Designada a conselheira Edeli. Eu vou pedir DV, presidente, para colocar a parte do conhecimento na DV, já que o relator foi vencido no conhecimento, foi vencedor no conhecimento. Certo. Conhecimento é unânime. Uhum. Conhecimento é unânime, não é isso? Isso. Nós não votamos, mas todos acompanharam o relator, né? Ninguém abriu divergência. Então, DV Edeli. Então, designada Edeli, DV Edeli. Uhum. Bom, pessoal, vamos fazer o intervalo e aí depois você preside, tá, Andréa? Pode deixar, presidente. Me despeço de vocês, até amanhã. Vamos parar a gravação. Intervalo de quanto tempo? Vou ser boazinha, 15 minutos, tá bom, pessoal? 15 minutos, tá bom? Até sobre. Finalizada. Parar a gravação. Para a gravação, né?